Muito se fala das histórias ruins que Hollywood coleciona desde que se firmou como potência no entretenimento. São incontáveis casos de assédio, de predadorismo ou má conduta, mas Hollywood também tem muitas histórias bonitas de amizade e solidariedade. E eu sempre quis fazer essa daqui pro canal porque eu considero uma lição de humanidade. Hoje a gente vai falar sobre a relação do Robin Williams com Christopher Reeve e de como é importante cultivar uma amizade verdadeira. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Se esse vídeo for bem e vocês curtirem, esse quadro pode virar fixo aqui no canal. Por isso, não deixem de contar nos comentários o que vocês acharam quando assistirem, combinado? O dia 11 de agosto de 2014 pegou todo mundo desprevenido com a notícia do falecimento de Robin Williams. E desde que eu me lembro, eu cresci assistindo Robin Williams na TV. Por conta disso, eu criei uma admiração muito forte pelo trabalho dele, e essa história em especial mexe muito comigo, e eu acho que vai mexer contigo também. Porque é uma história muito bonita de como Robin Williams era um homem de caráter, não somente um artista maravilhoso. Christopher Reeve e Robin Williams se conheceram na Juilliard em 1973, quando ambos entraram no programa de atuação da prestigiada instituição. E desde o início, os dois sabiam que era o extremo oposto um do outro. Robin Williams, numa entrevista de 2006, falou um pouco desse início. We were both master's students at Juilliard, which means we came in for like the short program, a 2-year kind of crash course. Mas por conta de serem esse extremo oposto, Christopher Reeve tinha certeza de que foi exatamente isso que os uniu. Eles passaram um tempão juntos, tendo aulas com John Houseman, um grande produtor da época, e por serem colegas de alojamento, também se ajudavam constantemente. Robin Williams dizia até que ele literalmente alimentava ele, porque ele não tinha dinheiro pra nada, e o Christopher acabava dividindo com ele as coisas todas. He fed me. Fed you, really? Literally, I would go over sometimes and I'd be like, are you gonna finish that tuna fish? You know? Com esse laço crescente e a amizade fortalecida, rolava o boato de que eles criaram um pacto para quando saíssem dali. O primeiro que se tornasse famoso de verdade, ajudaria o outro, com o que quer que fosse. No, that's not true. This is like some sort of blood pact. Who shall ever make it shall take care of the other. Sign in blood, worship me! E sendo esse pacto verdadeiro ou não, na realidade nenhum dos dois precisou, porque ambos se tornaram grandes astros da indústria rápido, e sempre mantendo esse laço criado na Juilliard. No final dos anos 70, Reeve já era o perfeito Superman, e Robin dava os primeiros passos numa carreira gloriosa numa série televisiva chamada Mork and Mindy, em que ele interpretava um ET. Pois é. Mesmo quando os dois estavam subindo cada vez mais os degraus da fama, eles tiravam esse tempo um pro outro. De acordo com uma entrevista com a Glenn Close, co-protagonista com Robin em Um Mundo Segundo Garp, de 1982, que foi quando eles também ficaram super amigos, ela frisa isso. He was a heavy player at the time. Chris Reeve would come and pick him up in his plane on Fridays and dump him out, on a Sunday night. They were at the peak of their fame, and they were E no ano seguinte a esse filme, Reeve ainda se tornou padrinho do primeiro filho do Robin, Zachary. Ou seja, amigões mesmo pra vida. O problema é que a vida também prega muitas peças, e pôs à prova essa amizade. No dia 27 de maio de 1995, Christopher foi lançado do seu cavalo num salto, no meio de uma competição de equitação, caindo de cabeça e fraturando as duas primeiras vértebras cervicais, lesionando a medula espinhal. Ele era entusiasta de esportes de risco, montava de maneira amadora, e foi uma fatalidade quando aconteceu, causando apreensão na mídia e nos fãs do ator. Na época, ainda havia esperanças de melhora. His spinal cord is damaged, but in continuity. It has not been cut in half. Mas logo depois ficou claro que ele não ia andar mais e ficaria tetraplégico pro resto da vida. Dias depois, no dia 31 de maio, Reeve acordou no hospital paralisado do pescoço pra cima, informado de que teria 50% de chance de sobreviver às fraturas e à cirurgia que religaria o crânio e a coluna de volta aos seus respectivos lugares, ou quase isso. Nessas condições, ele estava tanto paralisado fisicamente quanto emocionalmente, porque a ficha ainda não tinha caído. Nesse momento, a família e os amigos foram um pilar de sustentação e de sobrevida do ator, e principalmente a sua amizade com Robin, porque quando ele se viu naquele estado, um visitante entrou na sala dele vestindo um avental e uma touca de algodão, com sotaque russo, dizendo que era um proctologista que faria o exame nele. Esse cara, na verdade, era o Robin, imitando um personagem que ele tinha feito meses antes, no filme 9 Meses, com Hugh Grant e a Julianne Moore. E pela primeira vez, Reeve se pegou caindo na risada, algo que ele achava que não era possível depois daquilo tudo. I came in and, as a Russian, I think I was either the Russian gynecologist or a Russian proctologist. He didn't know you were coming in? No, they put me in scrubs, so I just had the face. And I said, if you don't mind, I'm going to have to put on a rubber glove and examine your internal organs. And I kind of said, oh, look at the size of this baby.
And I saw it, he started to laugh because his eyes lit up and he knew it was me. Desde o acidente e desde a sua total consciência, ele não ria. E essa atuação, entre aspas, do Williams foi primordial para que ele mudasse a postura dele com relação a esse acidente. In the middle of a tragedy like this, in the middle of recuperation, you can still experience genuine joy and laughter and love. And anybody who says life's not worth living is totally wrong. A esposa dele também foi um pilar essencial na recuperação. The person you love, the person you know, and there's no head injury, no brain damage. It's him. It's the essence of him. E ambos uniram esforços ali para que Christopher tivesse todo o apoio que precisasse. E foi aí, nesse momento, que o Robin foi essencial. Durante todos os anos subsequentes, mesmo sendo um ator com uma carreira consolidada, nos Estados Unidos, qualquer um tá a uma doença de ir à falência. Robin compactou sem, não deixou nunca que faltasse algo a ele, ainda que ele nunca admitisse publicamente que arcava com as contas do amigo, tetraplégico, que não eram baratas. He's gonna have a life of his own. He's not gonna need people to cover that. Dana dava o suporte do dia a dia e o Robin ajudava na parte financeira. Assim, ele pôde continuar a pensar em projetos e a se sentir útil na comunidade, já que não podia mais atuar ou praticar exercícios como antes. Quando necessitava, Robin se mostrava presente nessas empreitadas em projetos e viajou até Porto Rico com ele para participar de um evento de angariação de fundos da American Paralysis Association e se tornou membro também do conselho da fundação da Christopher Reeve Paralysis Foundation, dedicada a estudos para pessoas nas mesmas condições que ele, uma fundação que ele lutou até o fim. I want to be able to communicate to people in Washington and across the country. No ano seguinte ao acidente, Robin também estava lá, ao lado dele, para apoiar ele em toda a cerimônia do Oscar e a comemorar tudo ao lado dele, já que nesse ano ele foi aplaudido de pé durante alguns minutos. Durante os 9 anos em que ele viveu depois do acidente, existem dezenas de fotos e registros do Robin ao lado dele, assim como a Dana e o filho dos dois, o Will. Mas não só em vida a lealdade do Robin se pôs à prova. Após a morte do Christopher em 2004, Robin e Dana ficaram tristes, mas seguiram com o legado que ele tinha deixado. A great friend, and I miss him. It's like it's weird. I feel like he's around. A fundação continua a funcionar tranquilamente, mas a família Reeve ainda enfrentaria mais uma doença. Dana, um tempo depois da morte do marido, descobriu um câncer pulmonar, razão da sua morte 2 anos depois, aos 44 anos. Will, que tinha apenas 14 anos nessa época, tinha ficado órfão de pai e mãe em questão de 2 anos, mas desamparado nunca. Robin Williams, mais uma vez, intercedeu a favor do legado do amigo, deixando parte da sua herança após a sua própria morte em 2014. Apesar de todas as tragédias envolvendo os Reeve e, consequentemente, Robin Williams, em 2014, oriundas de uma depressão aguda, Robin fez de tudo para que Will se tornasse um homem como seu pai, e assim ele o fez, pois continuou com a agora chamada Christopher e Dana Reeve Foundation, e fazendo com que o legado da família nunca se perca. É uma história pesada, mas ao mesmo tempo muito bonita, já que os laços de amizade, se verdadeiros, podem durar durante toda a vida, se cultivados e além. Tomara que esses dois tenham se encontrado no outro plano e estejam rindo juntos novamente, porque na Terra já fizeram história e continuam a fazer, com o legado que deixaram. Thank you. O meu desejo é que você encontre um Robin Williams para chamar de amigo. Chris Reeve, I miss you. And I also say, may flights of angels sing you to thy rest, sweet prince. Good night.